Foi um dia altamente produtivo. E é isso que eu quero falar com vocês hoje. Então, como a proposta foi essa, atitude. Primeiro coloca o tênis, até postei hoje nas redes. Primeiro coloca o tênis, depois negocie com o sono e a preguiça. Essa frase deu nome ao meu livro e se tornou o meu mantra da atitude, do fazer, do passar, do querer por fazer, do me colocar em movimento. E eu provoquei vocês hoje para a gente falar sobre como se preparar diariamente para ter mais resultados utilizando técnicas da programação neurolinguística. E nós vamos falar um pouco sobre isso e eu quero que vocês me acompanhem. Os practitioners que estão junto com a gente, eu estou vendo a Sônia, estou vendo o Carlos, que é o grande mestre, trainer da PNL, da hipnose. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando em relação a essa questão de quantas ferramentas, quantas técnicas nós temos da programação neurolinguística que podem nos ajudar nesse dia a dia. Primeira coisa que eu diria é o seguinte, é ter clareza em relação ao que você quer. Falo isso todo dia e jamais vou me cansar de falar. Primeira coisa, clareza em relação ao que você quer para a sua vida, para a sua carreira. A partir do momento que você tem clareza, nós podemos, e a PNL nos ajuda muito, a fazer o seguinte, a definir claramente, de forma positiva, quais são os seus objetivos, o que realmente você quer, objetivos mensuráveis, objetivos ecológicos que não prejudicam ninguém, objetivos que sejam verdadeiramente de sua responsabilidade, 100% de sua responsabilidade. A partir do momento que você tem tudo isso, que você incorpora, você já começa um passo adiante, você já está um passo adiante. Aí eu aprendi de uma forma muito prática, uma coisa que eu vou chamar com vocês aqui hoje, sabe de quê? Fechar a lojinha. Fechar a lojinha. O que é fechar a lojinha? É parar no final do dia e fazer uma reflexão em relação ao que você quer para o dia seguinte. Sabe como é que eu faço isso? Eu faço isso de uma forma bem tranquila, quer ver? Eu até coloquei aqui no cavalete que eu queria mostrar para vocês. Eu fiz esse desenho, fiz até um formuláriozinho. Esse formulário está aqui, ó. Quem quiser, depois que eu explicar como é que é o formulário, quem quiser utilizar, é só me pedir aí no direct que eu envio para você. Então, o que eu faço para eu ter performance 100%? A partir do momento que eu sei o que eu quero e tudo, primeira coisa, no final do dia, isso aqui para o dia seguinte. Qual o propósito do meu dia? De que forma eu quero encarar o meu dia? Propósito mesmo. Amanhã eu quero ter um dia altamente produtivo, vou fazer tudo que está pendente. Ótimo, já é um propósito para o seu dia. Amanhã eu quero resolver a pendência tal. Amanhã eu quero iniciar o meu projeto tal, dando os primeiros passos. Você definindo qual é o seu propósito para o dia seguinte, você já vai elencar aqui o que você vai fazer para que você atinja os objetivos desse propósito do dia. Me comprometo a fazer amanhã. Então, alinhado com esse propósito que você quer para o seu dia, o que você quer fazer amanhã? Primeira coisa, eu vou fazer isso. Segunda coisa é isso. Vou colocar o tênis, vou fazer minha atividade física, vou fazer a reunião tal. Você pode colocar quantas ações você quer colocar aqui. De novo, não é uma agenda com todos os compromissos. São ações que estão alinhadas com o propósito que você tem para o dia. Feito isso, você já fechou o seu propósito do dia seguinte. Quando for no final do dia seguinte, você vai fazer essa avaliação aqui, se preparando para o próximo dia. Primeira coisa, você vai fazer uma autoavaliação. O meu dia hoje foi quanto? 0 a 10. Em relação ao meu propósito e o que eu queria fazer. O meu dia hoje foi 8. Ótimo. Aí eu já comecei a avaliar como é que foi o meu dia.
Aí eu vou fazer uma reflexão aqui. Minha gratidão pelo dia de hoje foi. Aí você vai colocar aqui quantas coisas você quiser da gratidão pelo que aconteceu no dia, pelo que você fez. Você pode colocar: sou grato por ter cumprido toda a minha agenda do dia. Sou grato pois eu cumpri o meu propósito do dia, especificamente colocando alguma coisa. Na reunião tal que eu participei, eu sou grato pela atitude que eu tive, pela preparação que eu tive, pelos conhecimentos que eu apresentei nessa reunião. Ou então assim, o que farei diferente amanhã? De repente você teve uma conversa com alguém que não foi boa. Aí você escreve: na próxima oportunidade vou tratar o fulano, a fulana de uma maneira diferente. Na próxima reunião que eu for participar, eu vou me comportar de outra maneira, pois hoje eu fiz isso e isso e não foi bom para o resultado. Então, você vai fazer essa reflexão, avaliando o seu dia e colocando tudo que você tem gratidão pelo que aconteceu e tudo que você pretende fazer diferente numa próxima oportunidade. Você fazendo isso, você já vai estar preparada para voltar aqui, já preparando para o dia seguinte, falando: e para amanhã? Qual o propósito do dia? E quais são as ações prioritárias que eu vou desempenhar no dia seguinte? Então, eu trouxe aqui de uma forma muito simples vamos dizer assim, esse formuláriozinho, esse roteirozinho que eu utilizo muito para fazer a minha avaliação do dia e para definir qual é o meu propósito do dia seguinte. Você fazendo isso, você vai gerar uma conexão interior mais profunda. Você vai estar mais aberto e mais ligado em relação ao que você quer para o dia seguinte. Você vai estar trabalhando automaticamente mudanças de atitudes e comportamentos que de repente não estão alinhados para o que você quer, para a sua identidade, para os comportamentos que você quer. Então, é o momento seu com você. Seu com você. E eu vou dizer uma coisa para você: quando a gente aprende a fazer isso, essa conversa interior, esse diálogo, ele fica muito mais profundo. E você fazendo isso no final da tarde, à noite, você, na hora de você ir para a cama, para sua noite de sono, você já vai dormir conectado com seu propósito do dia seguinte. Você vai se conectar com esses propósitos do dia seguinte, você já vai para a cama, já com o horário que você quer. Eu pratico muito isso: que hora eu quero acordar amanhã e o que eu vou fazer assim que eu acordar. Então eu já durmo pensando, por exemplo, de ontem para hoje, eu já dormi com a minha agenda toda fechada. O meu propósito do dia era fazer todo o planejamento do encontro de quarta-feira do Vamos Juntos, de um grande projeto de cursos online que eu estou fechando com uma grande empresa e nós temos uma reunião importante amanhã. Eu queria estar com todo o plano didático, todos os pontos estruturados. Eu já amanheci com esse propósito e tenho uma satisfação muito grande de dar, acho que eu daria uma 9,5 para esse dia de hoje. O quanto ele foi bom. E ele foi bom porque eu comecei a construí-lo ontem. Ontem eu já fui deitar pronto, sabendo que eu ia acordar hoje 7h30 da manhã e já ia me dedicar a isso, até porque hoje, a segunda-feira, é o meu dia de folga de treinamento. Então, na segunda-feira, como eu não tenho treinamento, eu já vou me preparar, já durmo já preparado para iniciar o meu dia seguinte sendo produtivo. Então, depois que você incorpora isso, fica muito mais fácil. Você já dorme. E olha, e aí é o seguinte, é incrível. E isso acontece praticamente todos os dias comigo.
Vocês não vão acreditar. Eu coloco, por exemplo, o relógio para despertar às 7h30, eu acordo 10 minutos antes, porque eu já dormi conectado com isso. Eu levanto, vou, tomo meu banho, visto a minha roupa e já coloco o meu tênis da Atitude, porque eu já dormi com tudo estruturado na minha cabeça, na minha agenda, o que são as prioridades e qual é o propósito do dia. Qual é o propósito do dia? E aí eu quero trazer para vocês alguns instrumentos. Para mim hoje já é muito automático isso, só que os practitioners também aprendem a utilizar essas ferramentas. Muitas vezes a gente precisa de recurso interno para encarar algum desafio do dia. Então a programação neurolinguística nos proporciona algumas técnicas. Por exemplo, âncoras, círculo de excelência, são instrumentos que a gente usa para fortalecer recursos internos ou para nos trazer recursos internos para encarar algum desafio do dia. Então, o que é uma âncora? É um gatilho que eu instalo e que eu vou buscar esse gatilho para acionar um recurso. Por exemplo, eu vou ter uma apresentação em que eu tenho necessidade de ter mais segurança nesse momento. Então você fecha os seus olhos, se lembra de um momento em que você teve muita segurança e tal, revive esse momento e cria um movimento que simbolize esse recurso, esse momento de muita segurança que você teve. Ao fazer esse gesto na hora, você automaticamente vai incorporar esse recurso. Eu estou falando de uma forma altamente simplificada aqui, gente, essa questão do gatilho da âncora, e eu vejo com simplicidade mesmo. O Grinder sempre recomenda para a gente assim, faça do seu jeito e vai dar certo, e se der certo, é assim que vale. Então assim, você fechou os olhos, reviveu com intensidade um momento em que você teve segurança e você quer essa segurança, cria um gesto que simboliza isso e você vai ter naquele momento. O círculo de excelência é parecido. Se você quer para um desafio, por exemplo, você vai fazer uma apresentação, aí você quer ter fluência na comunicação, você quer ter uma flexibilidade maior na abordagem, busca dentro de você os momentos da vida em que você teve esses recursos, incorpore esses recursos e traga para o seu círculo de excelência. E quando você se concentrar para o momento dessa apresentação, é só você se conectar com você. Você vai lá, de repente num canto, fecha os seus olhos, revive esse momento e vai. E eu tenho certeza, você vai cheio de confiança e de energia para uma apresentação que com certeza vai ser de muito sucesso. Então nós temos outras ferramentas na programação neurolinguística, por exemplo, você visualizar você fazendo aquela apresentação, você visualizar você atingindo aquele objetivo. Se você já tem algum conhecimento, por exemplo, quero até fazer recomendação aqui para os practitioners, para as pessoas que já têm conhecimento, vai na linha do tempo, caminha rumo ao seu objetivo, sentindo e vivenciando cada passo, sentindo e vivenciando cada passo. Você vai incorporando essa energia e você vai internalizar com mais força ainda a sua força interior em busca daquele objetivo que você está buscando. Então, pessoal, é muito simples. Você primeiro, tendo clareza que você quer, defina o seu propósito do dia seguinte, defina as ações principais que você quer para o dia seguinte. Faça uma avaliação sempre no final do dia de como foi. Seja grato ao de bom que aconteceu e se proponha a fazer diferente, algo que de repente você quer mudar nas suas atitudes, no seu comportamento, nos seus relacionamentos. E sempre renove para o dia seguinte. Então é isso. Se alguém quiser essa planilhazinha que eu fiz, muito simplificada, para você fazer do seu jeito, entra aí no direct e solicite para a gente.
tá bom? Não se esqueçam de estar com a gente diariamente, #1942. A partir de amanhã até sexta-feira, eu vou trazer um convidado diferente a cada dia para a gente falar dessas coisas, de como utilizar instrumentos da PNL, da inteligência emocional a nosso favor, para que a gente seja pessoas melhores, profissionais melhores, abertos a dar um passo a cada dia rumo aos seus objetivos. Então, aguarde amanhã, eu já vou dizer quem será o convidado de amanhã e os nossos convidados daqui até sexta-feira, sempre trazendo instrumentos, orientações, aprendizados para que você tenha uma vida melhor, para que você esteja sempre em movimento e que você seja uma pessoa melhor e consiga evoluir rumo aos seus objetivos que você quer para a sua carreira profissional, tá bom? Um grande abraço a todos e vamos juntos!